Eu peço para você continuar de pé. Abaixe sua cabeça. Coloque suas mãos sobre seu peito. E agora é com você e Deus. Necessidade que temos neste momento é abrirmos os nossos corações, colocar o nosso coração nas mãos do divino oleiro. Nós precisamos lembrar sempre que quando oferecemos o nosso coração ao Senhor, Ele que é o artesão, o divino oleiro, precisamos reconhecer que somos o barro, a argila, e Ele quem é o que molda, o que modela, o que refaz e que nos faz de novo. Você agora toca a sua cabeça com as suas duas mãos. Você que está aqui no rincão, você que está em casa, nos diversos meios de comunicação que o Sistema Canção Nova de Comunicação lhe oferece, como meio de evangelização. Essa é a nossa missão, a missão que o nosso Pai Fundador recebeu por inspiração naquele crucifixo todo quebrado. Precisamos ser regenerados, restaurados, remodelados, para sermos o rosto de Jesus que está desfigurado nos rostos de muitos irmãos e irmãs. As mãos de Jesus que foram cravadas pelos pregos, que estão ensanguentadas, que precisam das suas mãos, das nossas mãos, seus pés, seu coração misericordioso. Peço ao Espírito Santo agora que te envolva na sua luz convencedora, santificadora, para que juntos, todos nós, deixemos sermos modelados pelo Senhor Jesus, o divino oleiro. Você toca agora quem está à sua direita, você que está aqui no rincão, você que está na tua casa, você também dirija a sua mão direita àquela pessoa que você deseja tanto que nesse momento seja remodelada pela força e pelo poder desse Deus que é misericordioso. Reze agora, ore agora por esse que está aqui, você que está aqui no rincão, pedindo ao Senhor que cure, liberte, cure interiormente, liberte de todas as opressões, e que sejamos todos nós agora iluminados, motivados pela força, pelo poder do Santo Espírito. Por isso cantemos. Me faz novo, todo novo, renovado. Cante com alegria agora, Jesus, levanta as suas mãos. E me faz novo. Diga para o Senhor: eu quero, Senhor. Novo, eu quero, Senhor. Ser renovado, ser renovada. Espírito vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Agora assinale o sinal da cruz, portanto, na testa de quem está do teu lado. Você mesmo em casa, você mesmo no local onde esteja, assinale a cruz que esteja onde você esteja no seu peito, para que possamos, em Deus, pela força do seu Espírito Santo, estarmos com os nossos ouvidos abertos à pregação. Então, a paz de Jesus para vocês, uma alegria estar mais uma vez com vocês. Então, acho que vocês me conhecem, eu sou acostumado a ser chamado aqui na Canção Nova de dinossauro, porque eu sou lá dos tempos pré-Canção Nova, não é?
Mas é uma alegria muito grande hoje estar nesse primeiro dia da abertura desse grande acampamento de cura e libertação. E de uma maneira muito peculiar e muito dadivosa de Deus, eu não sei em coração de quem foi colocado esse versículo 31 do capítulo 1 do livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sapiência, de sabedoria, escrito por Salomão, rei, filho do rei Davi, e que precisava, portanto, levar ao povo que governava sabedoria e disciplina. E nós vamos ver que durante todo esse acampamento será oferecido a você que vai estar participando dele presencialmente, você que estará também participando dele pelos meios de comunicação que nós oferecemos a vocês, a maneira pela qual Deus deseja que nesse final de semana você seja curado interiormente e também liberto de todas as suas amarras, algemas, prisões, que ao longo da história da sua vida você vem carregando. Então, eu preciso começar dizendo para vocês uma coisa importante. O tema desta pregação é: deixe te modelar por Deus. Deixe Deus te modelar. Então diga para quem está do teu lado aí: deixe Deus te modelar. E deixar Deus nos modelar significa colocarmos em Deus, na plenitude de Deus, a nossa liberdade, o nosso ser enquanto pessoa. Deus só nos modelará com a nossa autorização, mas Deus deseja fazer uma grande modelagem em nós, nos tornamos novas criaturas. Assim como Salomão nos ajuda nesse versículo 31 do capítulo 1 do livro de Provérbios, que eu vou falar um pouquinho dele para vocês, São Paulo nos lembra lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está no Cristo, repita, todo aquele que está no Cristo é uma nova criatura. Tudo que é velho passou. Repita, tudo que é velho passou. Eis que tudo se faz novo. Uma pergunta para quem está aqui me ouvindo aqui no Rincão. Vocês almoçaram? Almoçaram? Almoçaram. Alguns não almoçaram, mas acho que a maioria. Então vamos repetir a palavra de Paulo nesse momento? Todo aquele que está no Cristo. Todo aquele que está no Cristo É uma nova criatura. O que é velho passou. O que é velho passou. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É isso que você quer na sua vida? É isso que você quer na sua vida? Tá fraco. É isto? Isso aconteceu com a minha vida de quase 76 anos. E continua acontecendo na minha vida, nesse caminhar que não é que eu empreendo com a ajuda de Deus, com a ajuda daqueles com os quais eu convivo, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos, aqueles com os quais eu tenho o relacionamento como filho amado de Deus. E eu quero aproveitar e dizer a vocês que essa pregação, ela está toda contida nesse livro aqui. Recentemente, eu publiquei esse livro, cujo título é Curados e Modelados para a Santidade. Curados e modelados para a santidade. E nele, exatamente, o que vamos ouvir de forma resumida é a proposta dessa segunda pregação, desse acampamento de cura e libertação. E o versículo que inspirou-me a escrever esse livro está no livro do profeta Jeremias. Talvez você ainda não tenha ido, não teve a oportunidade de ter ido à missa hoje. Mas, hoje, a primeira leitura
da missa, capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, ele vai exatamente antecipar, vai fazer um prelúdio daquilo que está escrito no capítulo 18, que é exatamente a essência desse livro. Hoje, o profeta Jeremias coloca 3 coisas fundamentais. A primeira é, maldito o homem que confia no outro homem. Depois ele vai dizer, e bendito é o homem que confia em Deus. E aí, o profeta vai dizer assim para nós, isso é fundamental que você anote, veja, preste atenção, guarde no seu coração, para que você entenda, portanto, o desejo de nós nos deixarmos sermos modelados nas mãos de Deus. Ele vai dizer que o coração do homem é mentiroso, é astucioso, e quem o conhece? O profeta responde, só Deus conhece esse coração. Ele que conhece a profundidade do nosso ser, do nosso interior. Já estou levando você a entender o que é cura interior. Eu preciso, portanto, deixar o Espírito Santo de Deus cuidar de todas as minhas entranhas, o meu interior, para que esse Deus que me conhece por inteiro, me cure de tudo aquilo que ao longo da minha vida eu fiz e que feriu o meu coração, que o desagradou. E aí você vai entender exatamente a proposta do rei Salomão, que é exatamente o tema central desse acampamento. Eles comerão do fruto de sua conduta. Se você trouxe a Bíblia, livro do Provérbios, capítulo 1, versículo 31. Mas eu fui além do versículo 31, porque até o versículo 33 está ali uma grande dica que esse homem sábio, que quando foi elevado à condição de rei, o Senhor pergunta para ele, o que você quer? Quer poder, quer glória? Ele disse, não, Senhor, eu quero sabedoria para governar bem o meu povo. É preciso que aprendamos pedir ao Senhor a sabedoria, e mais do que a sabedoria humana. Não adianta os nossos títulos, são importantes, mas os títulos não são nada, não equivalem a nada, a quando pedimos ao Senhor, Senhor, me dê o dom da sabedoria, e a sabedoria como dom do Espírito Santo, para que possamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, portanto, tratarmos bem o marido, a esposa, o filho, a empregada, aqueles com os quais convivemos. E aí então, eles comerão do fruto de sua conduta. Esse versículo, ele fala da consequência natural das ações humanas. Vocês já de certo, já ouviram, talvez até tenham falado esse ditado popular. Se você planta vento, você colhe tempestade. É ou não é? São Paulo também vai nos dizer isso lá na carta dele, escrita aos Gálatas, no capítulo 6, lá no versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Olhe para a tua história de vida. Olhe para as decisões que você tomou. Olhe por tudo aquilo que fez e que não era do agrado de Deus. Muitas vezes, nós estamos colhendo no nosso dia a dia situações que nós nem imaginávamos, porque certamente a semente que plantamos no correr da nossa história, no terreno do nosso coração, foi exatamente uma semente má, que não compreendia exatamente a importância de ser uma semente fundamentada na sabedoria e na disciplina. Salomão, portanto, ele vai dizer que aqueles que ignoram esses conselhos acabam sofrendo as consequências de suas ações. Olha para quem está do teu lado, meu irmão, minha irmã, que está aqui,
Eu sou professor, o professor tem esse jeito de dar aula. Então eu quero que vocês participem também desse momento. Diga, tome cuidado com as decisões que você anda tomando. Fala isso para quem está do teu lado. Olhe bem as consequências que você pode sofrer de suas ações impensadas. E partindo daí, gente, eu queria muito trabalhar com vocês, não é? É algo que eu escrevi nesse livro. E ao escrever nesse livro, Deus me deu assim uma inspiração logo no início. Livro escrito a partir do fio condutor da palavra do profeta Jeremias no capítulo 18. Logo em seguida, não é? Portanto, eu falei do capítulo 17 agora mesmo, de forma rápida. E o capítulo 18, exatamente, o Senhor Deus vai levar o profeta Jeremias para uma oficina, uma olaria. E ali ele leva o seu profeta para ele observar e ver de que maneira o artesão trabalha a argila, o barro, na construção, na modelagem de um vaso. Mas antes de eu dizer isso para você, é preciso que nós pensemos nisso. Foi assim que eu escrevi no livro. A experiência de nossa fragilidade pode converter-se em experiência de Deus. Vou repetir para você entender isso. A experiência de nossa fragilidade, nossa fraqueza, o nosso nada, pode converter-se em experiência de Deus. Por quê? De Deus rico em misericórdia, e até o passado mais fragmentado está aí, Deus que vai nos dizer: eu te desenhei na palma de minha mão. Portanto, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, antes que o papai e a mamãe nos concebessem, Deus já havia pensado em nós. Nós já estávamos gravados nas palmas das mãos de Deus. Então, toca no teu peito e diz: obrigado, Senhor, porque antes do meu pai e de minha mãe me conceberem, eu já existia no seu misericordioso coração. E por que eu estou dizendo isso para você? Por uma razão muito simples. É preciso que realmente nós entendamos a palavra, portanto, não é, de Salomão. Se vocês forem agora acompanhar, não é, a continuidade desta nossa pregação, eu convido você a pegar, não é, o primeiro capítulo do livro de Provérbios, para que possamos ir até o versículo 31, e aí então nós levarmos exatamente a um momento grandioso. Quero rezar para vocês pela cura interior. E eu vou começar não pelos últimos versículos 31, 32, 33, não. Eu quero começar exatamente do versículo 1 do capítulo 1 de Provérbios, que diz o seguinte: para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças da prudência, para acolher uma instrução esclarecida na justiça, no direito e na equidade. Foi por isso que Salomão, quando inicia este livro, ele vai justificar, ele vai dar o objetivo, a finalidade, a meta pela qual ele escrevia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro sapiensal, um livro de sabedoria, em que nós possamos buscar nele algo fundamental. Como está lá também no capítulo, não é? Se não me falha a cabeça, 4 do livro de Provérbios, ele vai dizer assim: cuide bem do seu coração, porque ele é fonte de vida. Vamos repetir isto? Cuide bem do seu coração, porque ele é fonte de vida. E se meu coração não é fonte de vida, consequentemente ele será uma fonte de morte. Então,
Salomão nos diz assim: eu escrevi isso tudo para vocês, esse livro, para que você possa conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças de prudência, ser prudente, para acolher uma instrução esclarecida na justiça, no direito e na equidade. E aí sim, agora você vai lá no capítulo 31. E no capítulo, no versículo 31, está lá. O versículo 31 diz assim: pois bem, comerão o fruto do seu comportamento e ficarão empanturrados. Desculpa da grosseria, cheios. O correto, o educado seria satisfeitos, né? Dos seus próprios conselhos. A indocilidade dos inexperientes os matará, e a segurança dos tolos acabará com eles. Quem me escuta, porém, repousará sem medo, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Rezo pelas pessoas, pela cura interior, há mais de 40 anos. E nesse outro livro aqui, Corações Sedentos, Jesus, fonte inesgotável de cura, eu conto aqui um testemunho que aconteceu no meu ministério de orar pelas pessoas, que preciso arrematar essa primeira parte para falar então a respeito de deixar-nos ser modelados por Deus. Uns anos atrás, eu fui solicitado que orasse para uma moça, naquela oportunidade, 22 anos, e que sofria de pânico, síndrome de pânico, terrores noturnos. E essa moça, segundo a sua avó que a levou à minha casa, ela chegava de madrugada, ela tinha sim grandes situações de frenesi, de tensões, de gritaria, e ela ficava assustada e dava um calmante para a menina, não adiantava nada. Os pais a levaram a muitos especialistas e nada. Chegava de madrugada, aquela pobre daquela criatura sofria de terrores noturnos, pesadelos. E aí, essa senhora pediu-me que orasse pela sua filha. Agendamos, no dia propício, ela chegou, e a palavra, eu já vou explicar para vocês como é que é feita a oração de cura interior. Mas a cura interior é a oração toda ela movimentada, dinamizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que, pelo dom da palavra de ciência, pelo dom do discernimento e pelo dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, ele então nos dá o diagnóstico daquele fato, daquela ferida, daqueles acontecimentos, daquelas raízes que perturbam, que desequilibram, que tiram, portanto, todas as nossas características de quem fora pensado por Deus antes da nossa concepção, pelos nossos pais. Deus não me fez, não te fez, não nos fez para vivermos perturbados, deprimidos, angustiados, algemados, escravizados por doenças, por feridas. Feridas que eu não estou falando somente físicas, mas sobretudo as feridas emocionais, psicológicas, espirituais. Recebi com muito carinho essa moça, e quando começamos a conversar, iniciamos a oração, de repente Deus, pela palavra de ciência, me deu uma imagem, e uma imagem portuária, um porto muito bonito. Pedi ao Senhor que me desse o discernimento daquela imagem, e Ele disse: vá para frente, siga, porque é por aí que eu vou fazer uma grande obra restauradora no coração desta menina. E aí eu perguntei para a moça de uma maneira muito simples: filha, um porto, uma região portuária,
te lembra de alguma coisa? Gente, vocês não podem imaginar o desespero, a crise que a menina entrou quando eu lhe disse isso, por palavra de ciência. Sabe o que ela falou para mim? Quem foi que lhe contou o meu segredo? Começou daí a ação de Deus. Não, você não. Aí eu expliquei para ela, Deus, no seu Santo Espírito, Ele não quer que você viva sob a algema de uma prisão que aconteceu lá por volta dos seus 14, 15 anos, falei para ela. Ela disse, como o senhor sabe disto? E aí ela contou, os pais, por necessidade trabalhista, mudaram-se do Brasil e foram morar na capital da Argentina, que é uma cidade portuária, Buenos Aires. Lá, a menina, adolescente, conheceu um marinheiro, e o marinheiro a engravidou. E fruto desta gravidez, ele a levou para uma clínica de aborto. E ela viveu toda esta situação sozinha, guardou isso em segredo. Imagine, portanto, uma adolescente de 14, 15 anos vivendo todos esses episódios. E o que aconteceu, portanto? Olha as consequências naturais daquilo que semeamos, daquilo que plantamos. Olha o que vamos colher mais tarde. E aí então, ela colocou toda a situação, ela disse de toda a dor sentida, eu não estou falando de dor física, mas a dor emocional, moral, a mentira, o segredo, o que ela escondeu dos pais. Então, o que restava nos fazer? Levá-la às mãos do divino oleiro. Nós vamos ver isso imediatamente após eu terminar esse testemunho. E esse oleiro cuidou daquela porção de argila que estava toda ela desesperadamente suja, cheio de dores, de gravetos, de pedras. Ele precisava tornar aquela massa pronta para ser remodelada. Oramos numa coisa fundamental que hoje nós vamos trabalhar isso aqui com vocês. Oramos no perdão. Quantos de nós precisamos fazer o exercício nessas etapas da modelagem do perdão, do auto perdão e o perdão para aquele que nos ofende? Fizemos toda a oração, foi embora, e eu tinha absoluta certeza que Deus fez uma grande obra pela fé naquela criatura. Passado alguns dias, eu recebi a visita daquela avó, e muito feliz, e dizendo, que remédio o Senhor deu para minha neta, porque desde o dia que ela chegou aqui para o senhor orar, e isso já fazia mais de um mês, ela nunca mais teve terrores noturnos na madrugada. Eu disse, eu não dei remédio nenhum, o remédio que eu dei para ela foi o amor que Deus sempre teve por ela, para que ela reconhecesse que esse Deus, independentemente das nossas travessuras, esse Deus está sempre pronto a nos acolher. Feche um pouquinho os seus olhos, meu irmão. E eu gostaria muito que você, como esta moça, reconhecesse que esse Deus de ternura e de amor é um Deus que nos quer devolver a vivência na sabedoria, a vivência na disciplina. Esse Deus de ternura e de bondade, Ele conhece a argila que tem em suas mãos. Talvez hoje o seu coração, como o daquela moça, esteja com muita sujeira. Do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da falta de perdão, da vingança, do ressentimento. E hoje Deus, como fez com aquela moça, a trouxe ao seu regaço. E de maneira terna, esse Deus quer te curar. Esse Deus deseja tocar
na profundidade do seu coração. Esse Deus quer lhe dizer: eu te desenhei na palma de minha mão, és meu, és minha. Independentemente da fragmentação, dos cacos que você traz em seu coração. Portanto, apresente ao Senhor o seu coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido, um coração humilde, um coração que se coloca diante de Deus reconhecendo que está um caco. É preciso que nós nos apresentemos todos com os cacos que somos e colocarmos nas mãos de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, nessa tarde, nesse momento, o Senhor nos devolve a integridade de filhos amados, filhos queridos. Nessa tarde, Senhor, em que nós damos reinício a esse processo, essa caminhada, nesse acampamento de cura interior, o Senhor nos devolva a alegria de sabermos que o Senhor não desiste de nós. Bendito seja Senhor, glorificado seja Senhor, porque hoje nós temos, iluminados pelo Espírito Santo, o desejo ardente, e colocamos em vossas mãos de misericórdia a nossa verdade. Eu me cansei, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou cansada, Senhor, diga isso para o Senhor, de viver debaixo de uma sombra que me aterroriza, de uma corrente que me prende. Hoje, Senhor, eu apresento a minha algema, a minha sombra, essa corrente, Senhor, que me atormenta e que me rouba aquilo que desde toda a eternidade pensastes para mim, a minha integridade, a minha santidade como filho amado, como filha amada. Portanto, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo e te glorifico, Senhor, por esse momento em que eu recebo de volta, eu tomo de volta, Senhor, a verdade de que tens a minha vida, o meu nome, a minha pessoa, gravada em tuas mãos divinas, em tuas mãos de santo oleiro. Obrigado, Senhor, por esse momento. Toca quem está do teu lado e diga: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Creia que Jesus, nesse momento, Ele começa o processo da remodelagem. Deus quer hoje tê-la, não sei quem você está tocando, em suas mãos para te fazer um vaso novo. Aplauda o Senhor por causa disso, aplauda o Senhor por causa disso. Muito obrigado, Senhor, por me querer de volta, Senhor. Muito obrigado. Hoje, quando estava nos pés do Santíssimo Sacramento, agora há pouco acabei de participar da Santa Missa do meio-dia, eu dizia: Senhor, que eu seja mais do que um pregador e dar palestra, eu quero orar por estes vossos filhos, que estarão me ouvindo, tanto fisicamente no rincão, como aqueles que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E que eu seja, Senhor, instrumento da vossa palavra. E a palavra de Deus é a palavra que cria, que renova, que transforma. Eis que faço nova todas as coisas. E não importa se o seu coração esteja fragmentado, quebrado, desiludido, decepcionado. Deus te quer fazer uma nova criatura. Diga para quem está do teu lado: Deus te quer fazer uma nova criatura. Portanto, agora é hora de nós buscarmos aquilo que foi a pedagogia de Deus através do profeta Jeremias. Quando você estuda o livro, quando você estuda a história da pessoa do profeta Jeremias, vocês vão achar muito engraçada.
Porque o profeta Jeremias tem um nome, é o profeta chorão. Por tudo e por nada ele chorava. Lá no capítulo 20, ele vai dizer assim: Senhor, melhor eu não teria nascido. Ele falou isso para Deus. E quantas vezes você e eu, quantas vezes nós já falamos isto? Ô vida, melhor eu teria, não é mesmo, gente? É ou não é? O profeta é aquele que fala no nome de Deus, em nome de Deus. É aquele que é o representante de Deus. Como disse lá um grande profeta do terceiro milênio que eu conheci, chamado Monsenhor Jonas Abib, que uma vez, quando eu era moleque, eu conheço o Padre Jonas, conheci, eu ainda falo do Padre Jonas no presente, mas eu me lembro quando ele me apresentou o crucifixo todo quebrado. E ele disse assim: o que esse crucificado representa para você? Te diz, Júlio. E eu confesso para vocês que na minha mocidade, na minha impetuosidade, talvez até mesmo no meu orgulho, eu tenha dito: não me diz nada, padre. Olha, tudo quebrado, coisa horrorosa. Ele disse: não, meu filho, hoje Deus te fala de uma maneira concreta. Foi por isso que eu rezei por vocês ao meio-dia. Ele quer que você seja a boca dele, as mãos dele, os seus pés, para proclamar o ano da graça de Deus, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 61, diz: hoje se cumpriu a profecia, o Espírito de Deus pairou sobre mim. E o mesmo Jesus vai repetir isso lá no capítulo 4 de Lucas: hoje se cumpriu a Escritura, porque Jesus, lá na sinagoga, ele dizia, quando deram o rolo do livro do profeta Isaías, ele leu essa passagem, está lá no capítulo 61 de Isaías: proclamar o ano da graça de Deus, restituir a visão, restituir o andar, restituir a vida àqueles que estão algemados e presos. Diga para quem está do teu lado: hoje é o teu dia da salvação. Diga com força, com coragem e com fé. Esse Deus, portanto, envia o profeta chorão à oficina do oleiro. Versículos 1 ao 6 é exatamente o fio condutor deste livro. Curados e modelados para a santidade. Você está aqui hoje, meu irmão e minha irmã, você está me ouvindo e me vendo, meu irmão, nos recantos deste mundo, porque Deus está te dizendo, através de mim, e não é orgulho da minha parte, mas eu falo hoje em nome de Jesus para você, que Deus quer te curar, que Deus quer te modelar, e fazê-lo uma nova criatura. Amém? Então aplauda a Deus por causa disto. Mas não é uma palminha de quem não almoçou, mas é uma palma de quem tem fé. Como ele fez com a moça que estava presa no pânico, na síndrome do terrorismo, do pecado, da miséria, do ressentimento, da falta de perdão. Então ele leva Jeremias à oficina, e ele desce até a oficina. Presta atenção nesse ato de descer à oficina, e lá ele vai ver duas coisas que eu quero salientar. Você que está anotando, anote. É o versículo 4 e o versículo 6. O subtítulo deste livro, Curados e Modelados para a Santidade, o subtítulo é: pois como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Eu, você e nós somos a casa de Israel, porque somos o povo de Deus. Você entendeu isso, meu irmão? Esse Deus tem você em suas mãos, como a argila, o barro tem que estar nas mãos do oleiro,
você também tem que se deixar estar nas mãos do oleiro. Então eu não posso fazer isso para você. Mais uma vez eu vou pedir para você, porque eu vim para rezar. Fecha teus olhos agora para que ninguém te incomode. E diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, como esse barro. O barro, Senhor, com tantas impurezas. Senhor, historicamente, eu sou essa porção desta argila, desse barro, que carrega, Senhor, impurezas de mágoas, de decepção, Senhor, de tristeza. Hoje, Senhor, eu quero estar em Tuas mãos, Senhor, que me limpam, que me transformam, que me façam um homem, uma mulher, preparado, Senhor, para transformar-me num vaso de honra, num vaso de validade, num vaso de valor. E aí, nesse livro, eu escrevi o seguinte: vai ficando de olhos fechados mesmo, porque a oração faz parte desse momento. Nesse versículo, portanto, 4, que eu falei, é 4 e 6, o vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. O vaso que o oleiro fabricava de barro estragou em sua mão. Ele fez um outro vaso, conforme lhe pareceu mais conveniente. Diga para o Senhor: eu quero ser, Senhor, esse vaso novo. Refaça-me, Senhor. Junta, Senhor, os cacos que lhe ofereço. Faça-me, Senhor, um vaso novo. Faça-me, Senhor, essa nova criatura. Porque está aqui, é promessa de Deus. E foi isso que o profeta Jeremias viu o oleiro fazer na sua oficina. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro vaso, um outro objeto, conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a palavra do Senhor. Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão. Diga teu nome agora, o teu primeiro nome. Diga bem alto o teu primeiro nome. Diga teu nome agora. E que o Senhor está te dizendo: Maria, José, Terezinha, Antônio, Joaquim, João. O Senhor está dizendo assim para você: foi assim que veio a mim a palavra do Senhor. O profeta Jeremias estava dizendo: será que não posso agir convosco, casa de Israel? Será que eu não posso agir com você, José, Maria, Júlio, Teresa, Ana? Será que eu não posso agir convosco assim? Da forma como fez este oleiro? Então diga para o Senhor: faça-me, Senhor, um vaso novo. Faça-me, Senhor, um vaso novo, uma nova criatura. E aí, eu peço para você, nesse momento, a atenção. Essa analogia, Deus o oleiro, eu o barro, você o barro, Deus e o oleiro. Essa analogia que Deus faz em querer restaurar o seu povo, somos a casa de Israel, nos traz ensinos profundos. Eu escrevi nesse livro. O processo de fabricação de um vaso de barro passa por etapas onde a matéria-prima, o barro, precisa ser refinada, amassada, moldada, queimada, para que só assim tenha pureza, firmeza e esteja pronto a ter utilidade e durabilidade. Como você é o rosto de Jesus, como você é as mãos de Jesus, dentro da minha casa, dentro da escola onde eu leciono, onde eu trabalho, na minha casa, como você, a mão de Jesus, o braço de Jesus, se eu realmente não me deixei passar pelo processo
de ser purificado, refinado, queimado. E esse processo nós damos o nome de cura interior. A cura interior é a oração, estou repetindo, toda ela realizada, dinamizada, processada pelo Espírito Santo. E pelo dom da palavra de ciência, ele faz o diagnóstico daquilo que é a tua algema, a raiz da tua algema, da tua escravidão. Quantos de nós, desde o momento da nossa concepção até agora, fomos marcados, feridos no nosso dia a dia? Como podemos, portanto, querer ser um vaso novo, se nós estamos submetidos a todo esse processo de impureza? E é pela cura interior, vivendo, portanto, as etapas e o processo de sermos limpos, refinados, amassados, moldados, queimados e, portanto, purificados no fogo abrasador de Deus, seu Santo Espírito, nos tornamos um vaso de honra. Portanto, meu irmão, vamos para a parte final. É assim que Deus quer agir em nossas vidas. Diga para quem está do teu lado: é assim que Deus quer agir na sua vida. Diga para quem está do teu lado: é assim que Deus quer agir na sua vida. Você já escutou N vezes eu dar esse testemunho, mas eu não posso deixar de dar esse testemunho. Fui convocado para rezar por um homem cujo currículo era traficante e dono de um bordel. Só que tinha uma peculiaridade: esse homem estava em estado terminal. Homem novo, seus quase 40 anos. E quando cheguei à sua casa, lembro perfeitamente que sua mãe disse assim: por favor, Júlio, não diga que ele vai morrer não, porque ele está em estado terminal. Ele tinha um câncer no intestino. Ministro da Eucaristia, ele já estava preparado para receber Jesus. Eu levei Jesus como ministro da Eucaristia. Já estava preparado o altarzinho no criado do mudo ali. Quando eu entrei no quarto, ele olhou para mim. Imagine uma pessoa em estado terminal. E esse homem, ele olhou para mim e disse assim: será que Deus me perdoa, Júlio? Por tudo que eu fiz? Por toda a desgraça que eu fui responsável? E a única atitude que eu tinha naquele momento para aquele homem, filho de Deus, foi pedir licença para ele sentar-me à beira da sua cama, pedir as suas mãos e começar a ser a boca de Deus e o coração de Deus. Ser o coração de Jesus misericordioso. E disse para ele: Deus ama você independentemente daquilo que você fez, daquilo que você não viveu de sabedoria, nem de prudência, como escreveu Salomão. Mas Deus quer fazê-lo uma nova criatura. E comecei a falar do amor de Deus para com ele. Eu estou falando para você também, meu irmão e minha irmã, que não está aqui dentro, mas que está me vendo agora, pela televisão, ou pela internet, ouvindo pela internet, não sei de que maneira você está recebendo essa palavra agora de Deus e de ciência. Deus, nesse momento, olha para os teus olhos, como Ele olhou para o olhar de Mateus, da prostituta, daqueles oprimidos. O Senhor olha para você também que está aqui nesse momento com este olhar, que Ele aprendeu de São José,
o castíssimo esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Foi com José que Jesus, humanamente, era afetuoso, carinhoso. E era do Pai Todo-Poderoso que ele recebera do Espírito Santo toda a luz. O Espírito Santo é a luz do Cristo. E disse para ele: Deus ama você. Chegou o momento que senti no meu coração uma ordem de Deus. Agora eu entro em ação. E deixei Deus, portanto, orar em mim no seu Santo Espírito. Administrei a Sagrada Eucaristia, fui embora. Era uma quarta-feira, lembro perfeitamente, eu escrevi isso no livrinho Corações Sedentos. Vocês podem ver lá, está lá o testemunho. Corações Sedentos, nada. No Curados e Modelados. E eu cheguei de madrugada no domingo, porque a gente sai em missão, e a minha esposa Ana Maria, minha querida, está me vendo agora e rezando por todos nós como intercessora nossa. Obrigado, meu amor. A cunhada dele, que havia me contatado para rezar por ele, falou, e eu não entendi nada. E aí, então, em síntese, ela disse assim: você acabou de sair, ele começou a morrer. Mas nós pegamos ele e levamos para o hospital. Chegou lá no hospital, fizeram um procedimento nesse rapaz. E aí ele não morreu. E aí, chegou sexta-feira, a médica quis fazer um exame nele de ultrassom. E aí, a médica não aceitou o resultado do exame que deu, o resultado. E aí, ela fez um segundo exame. E aí, a médica disse: o intestino desse homem está limpinho. Limpinho. Porque quando Deus te modela, te refaz uma nova criatura, e Ele te cura no espírito, na alma, que é a sede de todo o nosso ser pessoa, e também no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Esse homem vive ainda hoje, trabalha, é produtivo e foi curado em todas as suas dimensões, porque o Deus da paz em pessoa, Ele quer nos curar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Aplauda a Deus, porque Ele merece. E portanto, a cura interior, portanto, meu irmão, minha irmã, restam-me 4 minutos, é a cura do homem por dentro. A mente, a vontade, a memória, as emoções, o intelecto, a imaginação, enfim, os sentimentos da nossa alma. E quem age é o Espírito Santo de Deus. E o que Ele faz? Ele faz o que o oleiro faz: pega a massa suja, purifica, refina, leva ao forno e a transforma num vaso precioso. É por isso que você está anotando agora, para eu rezar nesse final para você. Você vai chegar em casa, você que já está em casa, abra a tua Bíblia. Você vai chegar em casa depois do acampamento e vai ler a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E ali, São Paulo, ele vai nos dizer algo preciosíssimo. Preciosíssimo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E portanto, meu irmão, minha irmã, o barro em si não tem valor, não tem propósito, mas a partir do momento que ele é moldado pelo divino oleiro, ele se transforma no sacrário, ele se transforma no ostensório, porque ainda que o nosso corpo seja de barro, trazemos o nosso coração, um coração novo, restaurado, curado e liberto. Lá está o nosso tesouro, nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda isso, por favor. E fica de pé, portanto. Fica de pé. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que muitas vezes
vivemos consequências que são naturais das nossas ações. Muitas vezes, de forma imprudente, semeamos sementes ruins na nossa vida e comemos, portanto, por força desta imprudência e desta falta de sabedoria, o fruto da nossa conduta. Mas hoje, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque nos colocamos em vossas mãos, Senhor, como barro se coloca nas mãos do oleiro, e nós, Senhor, com alegria, com fé, nos deixamos ser modelados. Bendito seja, Senhor, louvado seja, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um desses meus irmãos que me ouvem aqui no Rincão, mas que me ouvem por toda a terra. Levanta teus braços e louva a Deus agora, e agradeça a Deus agora, pela tua vida, pela tua história. Agradeço o Senhor, porque és verdadeiramente querido, querida, porque fostes pensado, fostes pensada, muito antes do papai e da mamãe te conceberem. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.